agora, apoio cultural. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais. Bem-vindos todos com a nossa programação da TV Santa Maria. Estamos aqui agradecendo a sua sintonia, estamos no ao vivo na nossa programação, o nosso telejornal Santa Maria agora, recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Everton Sadi Falck Brasil. O decreto é 71 do dia 17, assim espelhado, 7117, para dizer que a gente se espelha na esperança, para olhar para frente, para dizer estamos avançando. A grande manchete que a gente ouviu nos últimos dias, a sequência de manchetes que a gente ouviu nos últimos dias na imprensa foi Covid-19 avança. Hoje, Everton Sadi Falck Brasil, somos nós quem estamos avançando. São os humanos, são os santamarienses que estamos avançando porque estamos chegando a uma nova etapa, rumo a um novo normal. Everton, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, André, boa tarde, comunidade que acompanha a TV Santa Maria nas suas diversas plataformas. Realmente, André, nós estamos com esse lema na prefeitura, quando às vezes nós éramos até provocados e cobrados, tem que voltar ao normal. Nós não teremos mais o normal que tínhamos. Nós temos que aproveitar esse momento de extrema dificuldade para construir um novo normal. Um novo normal de resgate, inclusive de saber conviver em grupos, né? Saber voltar a viver em família, ficar o mais tempo possível. Tudo isso também essa patologia está nos trazendo. Também saber conviver com as outras verdades. O que eu quero dizer com isso, André? Eu sou fã de Ortega y Gasset, que é um dos filósofos contemporâneos de maior brilhantismo que eu li, que eu curto muito, e ele fala uma frase emblemática: a verdade é o homem em suas circunstâncias. Isso quer dizer que dependendo do que as pessoas vivem, elas têm uma verdade, e nós que estamos hoje com essa missão, para mim que é uma missão gratificante de poder estar construindo caminhos para enfrentar essa situação, temos que sim saber olhar essas diversas verdades, né? Isso porque tem diversas realidades, tem diversos setores, e harmonizar isso é a grande missão. E é com esse olhar que nós estamos hoje na prefeitura extremamente dedicados. Secretário, uma das questões, antes de chegar especificamente no decreto, que é a parte da regulamentação, é muito bom citar as etapas que o brasileiro tem vivenciado, que nós, como nação, como povo, temos vivenciado, principalmente nessa experiência democrática. O STF sacramentou que os governadores e prefeitos devem cuidar da sua gente. E isso foi extraordinário. A gente quer esse conceito de nação una, mas a gente também tem que respeitar as peculiaridades, as regionalidades, os aspectos intrínsecos de cada um. Isso, a devolução para que saibamos cuidar das nossas localidades, regionalidades, peculiaridades foi muito importante, né? Isso é fundamental, André, num país continental. Eu sempre defendo o princípio da equidade. O que é equidade? É tu saber tratar os diferentes. Não tem como nós termos políticas iguais com realidades com tanta distância, de clima, de cultura, de matriz econômica. O Brasil é continental e traz essa dificuldade. Tem que ter uma orientação macro, sem dúvida nenhuma, mas as decisões conforme a individualidade de cada região, isso realmente foi muito importante para nós, até para concretizar os caminhos que cada região está escolhendo. O prefeito apresentou hoje de manhã, ladeado pela doutora Jane Costa, infectologista, renomada, consagrada, de grande contribuição nesse momento de crise, e a representante da CDL, que é da sua classe, dos empresários do comércio de Santa Maria, todos angustiados, expectos para saber o que vinha do decreto e o que veio do decreto, secretário, com uma audiência extraordinária na live do Facebook da Prefeitura, do prefeito Jorge Poço Monge, até onde eu pude olhar ali por volta de meio-dia, estava com quase 4.000 de audiência direta no ao vivo.
que vem no decreto que abre no comércio a partir deste sábado, secretário? André, antes até de entrar nesses detalhes extremamente importantes, tu colocou para mim o que é fundamental e como mostra que Santa Maria está amadurecendo. Hoje tinha representante do poder público, sim, que nunca negou a sua responsabilidade da tomada de decisão, o prefeito municipal. Nós tínhamos ali a ciência também orientando e trazendo a sua contribuição, e também o setor produtivo. Quando nós falamos setor produtivo, não está desassociado ciência, saúde e economia. O grande desafio é nós conseguir equacionar essa questão. E era por isso que nós íamos trabalhando, recebendo todas as entidades, e quando eu falo entidades, eu acho que nós temos que deixar muito forte que não foram apenas entidades empresariais, foram também representantes das classes que trabalham, também das classes que professam diversas fés. Tudo isso é a sociedade. Também do lazer, recebemos representantes de clubes, de outras atividades, porque esse era o desafio desse decreto. Harmonizar as relações de uma cidade inteira. Isso foi feito, esse diálogo, Esse diálogo foi feito, recebemos muitas contribuições que estão aqui e também tomamos a liberdade de, junto com muita pesquisa, muito estudo, muita ciência, também tirar algumas coisas que nós percebemos que era por falta de conhecimento sistêmico, inclusive de responsabilizações, de coisas que não poderiam ser aplicadas. Nós recebemos diversas situações que eram recursos que não se tem, tu não pode botar no decreto algo inatingível, não quer dizer que você vai facilitar o decreto, jamais. E inclusive nós retiramos do nosso vocabulário facilitar o retorno, certo. Flexibilizar, não, é o contrário, é regular, é voltar de forma gradual em função de tudo que nós conseguimos construir, e nós sempre falamos nas 3 fases. Nós hoje temos uma situação muito diferente de 15 dias atrás, que é leitos já disponíveis, outros sendo entregues segunda e ao longo do mês ainda mais leitos, para nós convivermos com a situação. Eu sempre disse nas minhas falas, nunca foi da vontade do poder público não produzir, sim, não permitir as atividades. O que nós precisávamos era construir um ambiente que nós pudéssemos conviver com essa situação, que vai perdurar. Eu estava agora comentando contigo aqui no nosso diálogo antes de começar o programa, tem pessoas com patologias extremamente graves que não estão impedidas de ir aos ambulatórios, mas tem que ir com uma máscara, tem que ir num ambiente de um ônibus, se for o caso, não lotado, ou seja, a vida continua, mas obviamente nós temos que dar uma brecada, dar uma parada para nos organizarmos. Aí eu entro até naquela lenda do afiar os machados, Aquela competição onde quem derruba mais árvores, se tu me permite fazer essa analogia, E aí tu vê jovens batendo, derrubando todas as árvores, um cidadão mais lento, um pouco ele para, tu ainda vai parar, e depois os outros cessam de derrubar a árvore e ele continua, porque em algum momento nós temos que parar para fazer o quê? Afiar o machado, porque o fio gasta de tanto bater. Então tem que parar e afiar. A prefeitura fez isso. Nós nunca paramos, nós simplesmente seguramos um convívio social para construir o mínimo de condições para retomar. E hoje nós lançamos esse decreto hoje, que foi nem chegou a ser 48 horas depois do governador, porque aí nós construímos uma segurança e procedimentos para retomarmos, para mim concluir. E não quer dizer que não pode ser revisto. O que a sociedade tem que aprender nesse momento, a dinâmica desse vírus é tão grande que tudo que nós construímos hoje, talvez sexta que vem tenha que ser alterado. Eu olhei, corri os olhos aqui rapidamente no calhamaço de papéis que tem aí, digo calhamaço porque eu imaginei que fosse um decreto bem objetivo, bem sucinto, mas não é, secretário. Por quê? Porque tem uma previsão específica, porque a fiscalização vai ser intensa, porque a previsão está aqui, ou porque há uma distribuição de tarefas aí dentro, de atividades contempladas, e vai clamar a responsabilidade de cada um. André, como tu bem colocou,
aqui tudo é o decreto. E um detalhe, decreto de serviços não essenciais. Tem um outro decreto que trata de serviços essenciais. É mesmo? É. E o que sustenta esses decretos são uma série de documentos que nós nem trouxemos juntos, senão ficaria uma enciclopédia, que é desde o inventário de leitos registrado, que é desde de situações onde faz o passo a passo de como trabalhar para chegar no decreto. Aqui nós temos o setor do serviço, temos o setor do comércio, temos os setores de shoppings, temos o setor da higienização pessoal, que são os salões, tudo está aqui dentro. Aqui está, e eu convido a população que baixem o decreto, imprimam o decreto, porque tu fez uma colocação brilhante. O sucesso das nossas ações não é do poder público, ela é compartilhada, é comportamento da sociedade, é os proprietários da empresa, é os trabalhadores da empresa, são os consumidores, é o poder público, é a cidadania posta em prática. Eu estava comentando contigo que eu sempre gosto de analisar do micro para o macro. Sim. A sociedade é a ampliação do bairro, é a ampliação da rua, é a ampliação da família. Nenhuma pessoa, independente da sua função, quer levar risco para a sua família. Se nós pensarmos assim, nós vamos ter o cuidado de espirrar no braço. Certo. Nós vamos ter a consciência e o sacrifício de usar uma máscara, que é uma coisa insuportável de conviver com ela, mas se faz necessário. Nós mesmos, se me permite, nós não estamos usando máscara. Nós combinamos que iríamos falar isso na abertura. Eu falaria na abertura, e o senhor me perdoa, eu abri com o trocadilho do número 71 do decreto, com 17 da data. Não, mas foste muito bem, mas é importante nós dizermos que todas as regras não podem virar paronaia. Ou seja, se nós estamos a 2 metros, aonde as nossas gotículas não alcançam, porque quem já leu sobre o vírus sabe que esse vírus é um vírus gordo, né? Ele não vai muito longe. 2 metros é o alcance máximo e ele cai. Então não tem a necessidade, eu estou falando virado para a câmara, de eu estar com máscara. Esse cuidado também, isso é saúde mental. A sociedade vai ter que tomar esse cuidado. Os protocolos de segurança não podem virar paranoia mental. Sim, muito importante isso. E então eu penso que com esses comportamentos e essa união, o que mais me satisfez do dia 16 para cá, eu estou intensamente junto com meus colegas, vivendo a gestão desse ambiente na cidade, e eu tenho 51 anos para 52. Eu amadureci, eu acho que esses 50 anos, esses 45 dias. Muitos empresários lhe ligaram constantemente, né? Muitas porque pessoas... teve uma pressão, né? Lá na rádio a gente sentiu a pressão. A gente teve... Não vou dizer que a gente mudou o discurso, mas a gente passou a adaptar o nosso discurso de comunicação em função deles. E assim, porque o nosso André... discurso, primeiramente, foi a saúde da população, a preservação. Mas daqui a pouco a gente começou, porque o que é a nossa emissora de rádio? O que é a TV? O que é a publicidade? Ela é feita do cliente que trabalha para o público, o senhor entende? E daqui a pouco nós estamos no mesmo lado de enfrentamento. E assim, André, o que nos deixou nós tivemos que ter muito equilíbrio, e penso que nós tivemos uma aula de vida que eu coloquei, porque as pressões eram e são legítimas, porque como eu disse, as pessoas têm a sua verdade conforme a sua vida. Sim. Então quando nos pressionavam, não era ilegítimo, então nós éramos sensíveis a uma pressão que era legítima, mas não era possível de ser atendida. Hoje a doutora Jane foi muito clara e muito pontual no que ela colocou. Nós até agora nós vimos preparando a cidade para fazer a abertura. Nós, há 40 dias atrás, nós não tínhamos leito para ofertar para as pessoas. Sim. Nós precisávamos fazer tudo o que foi feito. E agora temos que voltar de forma gradual, e rogo a Deus que a gente consiga continuar suportando, que não tenha um crescimento exponencial, porque se caso tiver, independente de quando seja, tenhamos que retomar algumas restrições. Mas veja bem, essas pressões eram legítimas, nunca eu desfiz de todas as opiniões que eu recebi, porque eu entendia que quem fazia estava falando da sua necessidade. Só que nós tínhamos que pensar no coletivo. Certo. Então, isso tudo nos deu um amadurecimento muito grande, nos fez um exercício nós tivemos que fazer um exercício de equilíbrio violento, e estar em grupo é bom,
né? Inclusive nós experimentamos algumas reuniões virtuais, como todo mundo sugeria, mas é impraticável tomar decisões dessa relevância à distância, sem olho no olho, estamos juntos, comprometidos, e aí nós voltamos a nos encontrar, levando talvez até risco para nossas famílias, né? E a sociedade tem que, não estou falando isso para ter um valor a maior, mas que as pessoas entendam que tudo que foi feito porque entendemos que era o melhor caminho. Porque também corremos riscos, também abdicamos de convívio com a família, também abdicamos de uma série de coisas, até da compreensão dos amigos, mas a gente entendia que era uma missão que nos foi dada. Perfeito. Shoppings, que foram os primeiros a fechar ainda naquela sexta-feira, né? Fecharam antes do sábado das demais empresas. Shoppings, demais empresas vão ter todo um regulamento interno, um protocolo interno, Isso. né? Aqui no decreto nós trouxemos setor por setor, como o comércio vai ter que se comportar, e é bom frisar, como eu disse, esse é um decreto para serviços não essenciais. O que não altera os serviços essenciais e seus acessórios. A cadeia produtiva da construção civil continua sendo regrada pelaquele decreto do dia 1º de abril do governo do estado. Este aqui, por isso que nós trouxemos. Como é que se trata o comércio? Como é que nós vamos tratar os shoppings? Como é que nós vamos tratar os salões de beleza, barbearias, clínicas estéticas? Por que as reuniões setoriais? Cada setor tem a sua peculiaridade. Uma regra única ia fragilizar a segurança. Então nós preferimos ouvir os setores, compreender eles para construir as regras. E, sem dúvida nenhuma, aí tem toda essa... para a população, de uma maneira geral, o que marcou hoje também na fala do prefeito é a obrigatoriedade, a recomendação tácita, né? Porque o pessoal assim, se eu não tiver de máscara, bom, é uma recomendação. Assim como foi o isolamento, ninguém foi obrigado a ficar em casa, não foi um lockdown que as pessoas estavam obrigadas, sob pena de serem pegas na rua, não. Sempre foi voluntário o isolamento social a partir da solidariedade social. Acho que essa é a grande chamada. Como é a máscara agora, porque a máscara é uma questão não só de autopreservação, quanto de respeito ao que está bem próximo, né? Na verdade, a máscara nós temos duas situações para ela. Na rua, recomenda-se. Nos ambientes fechados, não é permitido entrar sem máscara. Ou seja, para que nós possamos construir essa cultura. A empresa vai poder reter a pessoa que... Ela tem a obrigação de reter. Atenção, pessoal, isso é interessante. Muita gente perguntou hoje ali, quanto da live do prefeito, se isso seria como regra. O empresário pode reter o acesso... Ele tem a obrigação de reter. Tem a obrigação? Porque senão na sua empresa não está sendo cumprido o decreto. Então, o que nós estamos sugerindo? Que as pessoas produzam as suas máscaras, porém... não está impedido do empresário ter uma reserva técnica e ofertar para aquele seu cliente, né? Porque o que a gente precisa deixar muito claro que o retorno às atividades não mudou o quadro do país, né? Não existe isolamento social, existe distanciamento social. Quem precisa buscar um artefato que tenha que ser comprado, que vá buscar, mas que vá com essa consciência que tem que se cuidar e que tem que cuidar os outros. Então que as pessoas, quem puder não sair, que não saia. E eu também digo para os colegas empreendedores, se a população não tiver o mínimo de sensação de segurança, ela não vai sair, não vai ter decreto que diga venham comprar. Sim. Na verdade as pessoas vão sair para suprir necessidades, desde que sintam-se seguras. E essa é a missão do decreto. É isso que nós queremos construir em Santa Maria. Vamos observar aquilo que nós temos dito. O Everton é empresário, ele tem uma especialização de primeiro mundo, né, até retornar para Santa Maria. Vai ser o diferencial competitivo, senhor empresário, senhora empresária, a maneira com que você disponibilizar o ambiente da sua empresa, do seu negócio, para essa afluência de público, vai ser o seu diferencial competitivo, Everton, você sabe disso, né? Isso para mim é fundamental. As pessoas têm uma coisa na economia que nós chamamos de comportamento do consumidor. As pessoas compram num determinado lugar por uma série de razões, que não é só preço e prazo. Certo. É segurança, é credibilidade. Para mim, eu até escrevi semana passada isso, vai ser a grande mudança agora. As empresas têm que trazer no seu DNA responsabilidade social. Isso eu acho que vai ser a grande mudança. Não é só preço e prazo. A minha experiência, como tu bem colocou, eu comecei minha vida profissional em grandes companhias em 87, na antiga Brahma, que hoje pertence ao Grupo Ambev.
Naquela época, eu me recordo que eu trabalhei em gerenciamento de riscos. E podem perceber que desde o início das minhas falas eu venho dizendo, não é proibido voltar a trabalhar, mas de que forma, quando e como, gerenciamento de risco. Por quê? Porque o vírus ele é transmitido por superfície ao toque. Então, se nós não tivermos limitações da contaminação, a indústria já faz bem isso, a indústria da alimentação tem excelência nisso. Eu tenho certeza que o comércio varejista vai estar preparado para novos ciclos de crise, que vão vir. Não vamos esquecer que nós já tivemos gripe aviária, HN1, gripe suína, agora estamos convivendo com o coronavírus, o que vem pela frente? É terrorismo? Não é isso. Se nós passarmos por situações de crise e não aprendermos com ela, cada vez nós vamos sofrer mais. E eu quero crer que quando vier, espero que não venha, mas se vier, Santa Maria esteja preparada. Nós já passamos por tragédias grandes e a dúvida que fica sempre além da dor, qual foi o aprendizado que tivemos? Certo. A mesma coisa agora. Temos que construir aprendizado para enfrentar os novos ciclos de crises que são naturais. Muito bem. O transporte coletivo não é regrado por decreto, né? Como ele é uma permissão, a concessão, ele tem uma linha direta de... Isso, esse ajustamento do transporte coletivo, ele se dá por realmente essa relação entre o poder público que concede a concessão e as empresas que recebem a concessão. E aí eu te agradeço a pergunta, porque antes de finalizar um decreto como esse, também tem que ser pensado nesse sistema. Porque se nós estamos dizendo que não pode aglomerar, qual é a oferta de ônibus? Tudo isso foi mapeado em 1 dia e meio. Eu estou muito orgulhoso do que a Prefeitura fez. Sim. Mas levaram 42 horas. Não, em 1 dia e meio foi construído a solução para uma complexidade, inclusive de logística. Sim. Por isso as variações de horário. Porque nós não podemos ter aquela tradição das 8 às 18 todo mundo. Tá, mas como é que faz se não pode todo mundo entrar no ônibus ao mesmo tempo? Vamos recuperar só rapidamente isso aqui, porque se esperava que o governador fosse dizer pronto o que se aconteceria no dia seguinte, não foi isso, Everton? Isso. E aí, de repente, o governador simplesmente disse assim, não, fica com os respectivos prefeitos nas suas jurisdições de município, ou seja, vocês precisam construir isso, não estava pronto, né? Vocês tinham pronto algo para o que o governo dissesse que seria feito, mas não para construir o que foi feito. Nós tínhamos muito claro que dia 15 terminava o decreto. Certo. E nós tínhamos já uma série de situações já pré-estabelecidas e discutidas. Porém, até convido as pessoas para lerem o decreto estadual, onde diz o prefeito tem a liberdade, alguns prefeitos, né, nas regiões permitidas pelo governador, os prefeitos têm a liberdade com justificativas técnicas. O que são justificativas técnicas? São documentais. Então nós tivemos que construir... Estaria anexado ao decreto. Então nós tivemos que construir esses materiais, desde o inventário de leitos, qual é o cenário para daqui uma semana, para segunda-feira, a questão de transporte urbano, só para te teres uma ideia, o comércio aqui no decreto. E veja bem, comércio que regido por esse decreto, que são as atividades não essenciais, não vale para as essenciais, das 9 às 17. Por que isso? Porque as não essenciais, que as essenciais está das 8 às 18. Sim. Então nós fazendo aqui dessa forma, nós já não vamos criar um ambiente de congestionamento no fluxo das paradas de ônibus. Perfeito, bem observado. Daí nós vamos lá para o... Antecipa em 1 hora o fechamento de um em relação ao outro. Em relação ao outro. A construção civil também tem horário diferenciado. Daí nós vamos para salão de belezas e barbearias e tudo das 8 às 21. Mas por que isso? Para evitar o conflito de agendas. Para evitar que o máximo de pessoas ao mesmo tempo demandem do mesmo serviço. Mesmo serviço em diferentes endereços. E aqui eu não posso perder o meu cacuete de economista. O que é a ciência econômica? É a ciência que administra a escassez de recursos frente às necessidades ilimitadas. E aí tu é obrigado a tomar decisão. De que forma? O que, como e quem. É isso tudo que nós trouxemos para a mesa de discussão ao longo desses dias. Os shoppings, André, Sim. das 11 às 19.
Sem praça de alimentação, naturalmente, né? Não, aí que tal? Com praça de alimentação, conforme a legislação dos restaurantes, ou seja, que até a gente traz aqui para não dar confusão, traz um detalhe. Aí, melhorou a proposta. 50% da sua capacidade. O que nós impedimos no shopping é aquele passeio puro de lazer. Certo. Ou seja, os bancos têm que estar isolados e os sofás têm que estar isolados. A sala a praça e o cinema também. A praça de alimentação, como um serviço essencial, que é inclusive a refeição para quem vai estar trabalhando lá, ela está permitida, desde que o shopping tenha a responsabilidade de não permitir ultrapassar 50% da sua capacidade e que as pessoas tenham o distanciamento. Ou seja, tudo isso tornou extremamente complexo a formatação. Sim. Depois nós temos também no serviço de modo geral, imobiliárias, extremamente essencial. Por favor. Porque a imobiliária, ela atende para mim um dos setores mais importantes do convívio social, que é moradia. Que as relações a gente pensa muitas vezes na imobiliária... Esse é o aspecto social, mas também é no econômico daquela que regula, né? Sem dúvida. O investimento a partir do aluguel, né? Produzir imóveis e não poder comercializar, não tem sentido. Mas eu até vou mais longe, eu vou nessa questão da essencialidade da condição principal. Nós temos duas grandes... Aliás, na verdade, nós temos três grandes condições, né? A garantir a segurança, alimentação e abrigo. A gente transforma a vida numa complexidade e esquece dessas três essencialidades, que é segurança, alimentação e abrigo. Eventos, claro, tudo que remeta à aglomeração, concentração de pessoas em um determinado lugar, aí entre eventos, shows, festas, bares, enfim. O bar tem uma limitação. Também horário, né? Horário, né? Claro. Também porque, André, é interessante que a comunidade perceba que o decreto foi para atender o nosso convívio. Não é a hora de lazer. Sim. A gente espera que as pessoas entendam que nós não estamos de férias, que nós vamos ter que nos conter. Característica desta cidade, né? Característica festiva. Os templos que estavam abertos só para visitação, os cultos agora, né? Eles estão liberados, claro que com... Até 30% da capacidade do templo. Por que esse percentual? Porque o decreto estadual fala em 30 pessoas. Mas aí nós defendemos um tema que é a coerência da aplicação. É aplicável ou não? Um templo gigante que cabe 1.000 pessoas e Sim. tem em Santa Maria, 30 certo. Não é nada. Em contrapartida, pequenos templos que cabe as 30 pessoas é muita gente. Muito bem. O senhor está sendo de uma clareza bastante forte para nós aqui, bastante necessária e imprescindível, mas eu preciso encaminhar para o encerramento. Essa questão de avaliação constante, a Prefeitura tem mantido relatórios diários de avaliação constante. Claro que aqui estamos a princípios econômicos, princípios de dinâmica social, de convivência e de negócios, né, da parte da economia que é da sua área. Vai continuar vinculado preponderantemente a esses relatórios de acompanhamento da saúde, né, secretário? Sem dúvida, a gente acredita que o grande segredo de conviver nesse momento é não perder o tempo, a dinâmica. Pode mudar muito rápido de um dia para o outro, Sim. de uma semana para o outro. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Dia 22, no Tecnoparque, uma empresa do Paraná vai estar fazendo entrevista para contratar mais de 110 pessoas. É mesmo? O Cine está fechado. Nos ligou, nós colocamos toda uma energia para dar condições, para dar condições dessa empresa contratar essas pessoas, que está no seu site, ela está para a indústria lá do distrito que faz panetones. São 110 empregos garantidos, começo imediato. Então a Prefeitura mobilizou toda a sua estrutura, usando o Tecnoparque para que as pessoas possam ir lá disputar a vaga com segurança, na entrevista e no ambiente. Então nós não nos desassociamos da vida, porque ela continua. Inclusive nesse decreto eu chamo a atenção para o capítulo 11º, que fala de concessões, de concessão a licenças municipais, ou seja, tem licenças, André, que são complexas, sanitárias e meio ambiente, que para serviços de baixo risco e de baixo grau poluidor, nesse período nós vamos abdicar do protocolo. Olha, é muito importante. Até 19 de junho, nós entendemos que é um prazo que as empresas aí podem fazer esses procedimentos.
Então, assim, a Prefeitura está totalmente aberta para, com segurança, ajudar a construir uma estabilidade econômica dentro do município. Fazer andar. Muito bem. Numa próxima etapa, eu tenho certeza. Aliás, o senhor já estava construindo isso. Eu lembro que na entrevista anterior aqui nós estávamos prontos para um encontro que estava em gestação, nossa secretaria lá, né, que a gente faria para a mobilização de lideranças. Da né? parte da TI, né? Isso, da TI, tecnologia. Eu acredito, sinceramente, que o senhor vai ter que mobilizar, vai ser chamado a mobilizar um apoio para micro e pequenos empresários, micro e pequenos empreendedores, não só na sua pasta, porque não é uma pasta de fomento, de financiamento, mas para ser o artífice, para ser o líder dessa conjugação de esforços, a mobilizar Sebrae, Caixa, Banco do Brasil, esses agentes financiadores, Santander, os agentes financiadores, para um reerguimento. Eu acho que, não estou falando em terra arrasada, mas a partir do sentimento de necessidade das empresas, a partir do sábado, também vão sentir essa necessidade disso. O senhor vai ser um líder assim, Estado, chamado para isso, secretário. André, todas as grandes mudanças que nós chamamos de novos ciclos econômicos, eles sempre aconteceram após alguma grande crise. Sim. Então, essa situação agora, sem dúvida nenhuma, ela é uma oportunidade de mudança de comportamento, de renovação do sistema econômico, e nós temos que estar presentes, sim. Inclusive para colocar uma pressão necessária em outras esferas que não são a nossa. Financiamento tem que chegar, ele não pode ficar no discurso de 700 bilhões que as pessoas não têm acesso. Então, como chegar... ter acesso, como fazer isso virar produção. Semana passada eu estive aqui na TV e estava o professor Coronel e o Alexandre Reis, e convidei eles também para que nós possamos ter um grupo de 5 até 6 economistas para também pensar em Santa Maria daqui 20, 30 anos. Né, qual o caminho professor Daniel Coronel. Nós temos que unir. Santa Maria tem esse grande atributo de pessoas de diversas áreas. Agora nós temos que usar a ciência, não só na saúde. Nós temos que usar a ciência para startar novamente o desenvolvimento. Vamos ter sim aquele encontro. Eu disse aquele dia aqui comentando contigo, nós temos já mais de 60 milhões de reais anual em empresas de TI, gerando praticamente 1.000 empregos em Santa Maria. Sim. E ela é uma empresa silenciosa que tem que ser percebida para ser mais dinamizada ainda. Já é um sucesso, mas nós temos que mostrar que Santa Maria tem sim mercado de trabalho e que pode ampliar muito mais ainda. Muito bem. Agradecemos a sua presença. Aquele programa foi mediado pelo Alexandre Reis, nosso colega aqui, né? E com o professor Daniel, coronel da Universidade Federal de Santa Maria, da Gráfica, editora da Universidade Federal de Santa Maria, economista, tem uma cabeça brilhante, ideias brilhantes, para não falar da cabeça do homem, né? É nosso amigo. A ideia dessa liderança que o senhor vai ser chamado é do André Trevisan, aqui da nossa TV Santa Maria. Ele está dizendo, ele diz, olha, nós vamos ter que ter processo, a TV Santa Maria vai estar à disposição, não quer liderar ninguém, a gente não quer estar à frente de nada, a gente quer estar ao lado desses processos que vierem. A gente sabe que o momento é muito sensível. A partir de amanhã, quando as portas se abrirem gradativamente, a gente vai vivendo esse novo normal que vem aí, essa nova realidade que vem aí, e nós queremos estar juntos nesse grande debate, está bem? Serão muito importantes. Certo. Sem dúvida. Aos que nos acompanharam, muito obrigado. Acompanhe a nossa programação nas nossas redes sociais e até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio cultural. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais.